Uma noite fria em Porto Alegre e um futebol gelado do Grêmio. A vitória sobre o Palestino por 2-0 na Sul-Americana veio. É a primeira das 4 vitórias em sequência que o Grêmio precisa para terminar um pouquinho melhor, né, antes da parada para a Copa do Mundo. Mas o desempenho do time de Luis Castro segue preocupante. Vamos falar sobre os pontos positivos e os muitos pontos negativos também dessa vitória, apesar de tudo, do Grêmio na Copa Sul-Americana na noite de hoje em Porto Alegre. Eu sou o Rafa Silveira, esse é o canal Somos de Grêmio, a sua sintonia com o Tricolor. Desde já, te inscreve aqui no canal, deixa o teu like se você gosta de ouvir aquela opinião de torcedor para torcedor que a gente tem nos nossos vídeos aqui no Somos de Grêmio. Bom, o Grêmio começou o jogo bem, foi para cima do Palestino e já logo a 3 minutos abriu o placar com o Bright White, né? Oportunismo, gol de centroavante, realmente, né? O Bright White que é um jogador um pouco mais móvel, mas estava ali como um típico camisa 9 para fazer o primeiro gol do Grêmio, numa jogada que contou com um chute forte do Pavon, né? O rebote do goleiro, digamos assim, um spoiler do que viria no segundo tempo. Depois do gol, o Grêmio seguiu insistindo, né, tentando, atacando, mas sem produzir muito. E aí, quando o time começa a não produzir, é que a gente começa a olhar novamente para as escolhas do Mister, né? É uma coisa que é muito difícil de entender, até meio que inexplicável, essas escolhas que o Luis Castro teima em fazer para o time. Porque, por um lado, ele coloca o Luiz Eduardo no time, que é jovem, ele coloca o Pedrinho, ele coloca o Vieri, ele coloca o Gabriel Mack, ele abre o time, ele vai pra frente, ele parece corajoso, parece querer que o time jogue mais, né? Acho que você concorda comigo nisso. Mas o problema é que aí ele coloca esses jovens e tem alguma coisa que tá acontecendo que talvez só quem esteja lá no dia a dia do Grêmio, o próprio Luis Castro ou alguma outra pessoa possa nos responder, que é por que o Thiaguinho não entra nesse voto de confiança dos jovens pro Luis Castro, né? Porque, mais uma vez, o time do Grêmio foi para campo, mesmo jogando em casa, um jogo contra um adversário fraquíssimo, com Léo Pérez e Noriega. 2 volantes, abre aspas, de marcação, que quase não conseguem achar ninguém no meio de campo, para o time ficar muito pouco criativo. Cá para nós, talvez o Léo Pérez marcando de 5 e o Thiaguinho jogando do lado dele para distribuir o jogo, para começar as jogadas, seria muito melhor. E esse, para mim, é o ponto central do desequilíbrio do time. Porque o time começa torto lá atrás, na sua criação, e quando chega nos volantes ali, para começar a construir as jogadas, lento, aquele passe que sai mascado, que não sai com força, que não sai com objetividade, sabe? O Grêmio demora muito para virar o jogo de um lado para o outro, e isso deve-se à burocracia ali dos seus volantes, né? Dessa dupla que vem sendo escolhida pelo Luis Castro, né? Na ausência do Arthur e também do Nardoni. Mas mais uma vez, volto a dizer, o Thiago está ali à disposição. Por que é que o Thiaguinho não joga? Se o próprio Luis Castro disse que ele vai ser um jogador de futuro, nível Europa, enfim, que vai ter uma carreira vitoriosa e consolidada. Será que ele não está pronto para jogar contra o Palestino pela Copa Sul-Americana? Será, gente? Isso, para mim, aí, sabe, tá meio inexplicável. Pro segundo tempo, o Luis Castro mexeu no time, tá? Ele tirou um dos volantes, ele tirou o Léo Pérez e colocou o Riquelme. O Riquelme, que parece que ficou em casa dormindo por causa do frio, né? Meu Deus, o que é a falta de atitude, a falta de movimentação desse garoto. Ao contrário dos outros que entram e parece que estão brigando pelo prato de comida, o Riquelme parece uma sucuri, né? Que tá ali fazendo a digestão e não se movimenta. É um jogador que a gente sabe que tem técnica, mas que precisa correr um pouquinho mais e ficar um pouco mais ligado no jogo. Mas a intenção do Luis Castro com a colocação do Riquelme ali no primeiro momento era que o Riquelme fosse o cara
dessa segunda função ali do meio de campo, né? Ele jogando um pouco mais recuado, ele tem porte físico e tal, talvez seja isso que esteja faltando pro Thiaguinho, porque o Thiaguinho de novo não entrou, né? E o Riquelme era para ser esse cara ali para distribuir o jogo, né? Continuou não funcionando muito bem, apesar disso o Grêmio perdeu alguns gols, né? O Bright White meteu bola na trave, o Enamorado que corre, mas na hora de definir a jogada ali parece que a perna acaba, não tem perna para definir, também errou um passe pro Amuso na hora decisiva ali de fazer o gol, o Grêmio estava perdendo chances, mas estava dando muito campo pro Palestino jogar, o time meio que deu uma desorganizada ali, e o Everton, né, nosso paredão, mais uma vez mostrou hoje que se o Grêmio não tem um goleiro como ele, talvez a história fosse diferente também no Campeonato Brasileiro, mas principalmente na Copa Sul-Americana aí, que o Everton hoje mais uma vez foi muito bem, justificando, né, a sua convocação para a Copa do Mundo. Aliás, ainda não havíamos falado sobre isso, mas no momento em que eu vi o nome do Everton na lista, naquela pré-lista, na minha cabeça que eu cravei. O Everton vai para a Copa porque é um goleiro já experiente, já esteve na última Copa do Mundo, tá pegando muito nesse momento, e o Everton, de todos que estão ali, do Alisson e do Ederson, o Everton é muito pegador de pênalti. Então, não se surpreenda se o Everton acabar tomando essa posição aí de titular na seleção brasileira. Mas voltando para o nosso jogo, o Palestino cresceu, e o Luiz Castro resolveu mexer no time de novo. E aí veio aquela estranheza de novo das arquibancadas e de todo mundo que estava vendo o jogo, porque ele tirou o Gabriel Mack do jogo e colocou para jogar ali no meio o Bright White, né? Ele recuou o Bright White, deixou o Carlos Vinícius lá na frente, e ele colocou o Kahneman também e tirou o Luiz Eduardo. Eu acredito que o Luiz Eduardo tenha sentido alguma coisa, talvez estava ali sentindo o desgaste da partida, né? Fazendo uma partida inteira, depois de muito tempo começando o jogo como titular do Grêmio, o Luiz Eduardo ali pela direita e jogando só com 2 zagueiros hoje, né? Ele desfez o esquema com 3 zagueiros. E para mim, assim, as mudanças que o Luiz Castro fez hoje no time, embora meio inexplicáveis, porque o Mack não estava assim mal no jogo, mas o Mack tem o problema de outros jogadores do Grêmio que alguém precisa encostar no pé do ouvido desse menino e dizer: meu filho, tome decisões melhores dentro de campo. O Mack, quando tem que soltar a bola, ele prende, quando tem que prender, ele solta. Então, alguém precisa dar esse toque nele, porque tem algumas jogadas que ele clareia a jogada e carrega demais a bola. Ele, sabe, quando dá aquela clareada, pifa. Ele dá um toque a mais e acaba perdendo a bola, porque ele ainda não tem o físico para segurar. Ele está tentando mostrar, muitas vezes, me parece, ao proteger a bola de costas, né, no meio campo ali, ele está querendo mostrar para todo mundo que ele tá mais forte, que ele aguenta o tranco e que ele pode jogar ali, né, naquela posição. Mas eu acho que ele precisa pensar um pouquinho mais rápido e soltar essa bola mais rápido, que vai ser melhor para ele. Mas, tirando isso, ele não estava mal no jogo, né? Saiu, o Bright White então recuou. E por que eu acho que talvez eu entendi, embora não defenda, né, essas substituições do Luiz Castro. O Grêmio joga sábado contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, né? É a nossa segunda decisão seguida. A gente ganhou hoje, 2-0. Vamos passar a régua nesse jogo então, né? Os 2-0 do Grêmio. Antes de passar a régua, deixa eu falar do golaço do Pavon, né? O Pavon finalmente, depois de muito tentar, eu não sei nem quanto tempo já que o Pavon não fazia o gol, mas fazia muito tempo. Esse ano ele não tinha feito gol ainda. Acertou um chute de extrema felicidade, de extrema raridade, mas se tem um cara que estava merecendo um gol com essa camisa do Grêmio esse ano é o Pavon, porque assim, o Pavon pode ser acusado de tudo, tá? Menos de covardia e de se esconder, porque o Pavon é daqueles caras que vai lá, dá a cara a tapa e se apresenta a todo momento. Quando o técnico pediu para ele jogar de lateral direito, ele jogou. Quando o técnico pediu para jogar na ponta direita, jogou na ponta esquerda. Onde pedir para o Pavon jogar, ele joga, ele se sacrifica pela equipe. Isso é um comportamento que a gente gostaria de ver também dos jogadores que têm um pouquinho mais de condição técnica no nosso time, né? Um deles, inclusive, que abriu o jacarezinho aí no intervalo do último jogo, reclamando do técnico e do time e do esquema, não estava nem entre os relacionados hoje, né? Vocês sabem de que eu tô falando, e essa semana a gente vai fazer um vídeo só para falar do William aqui.
né? Vai parar o campeonato para a Copa do Mundo, a gente vai ter bastante tempo para falar dessas coisas aí. Espero que ele esteja indo embora do Grêmio de uma vez por todas. Mas então fechamos a régua, 2-0. Eu acho que o Grêmio começou a preparar, o Luiz Castro começou a preparar o time para o jogo de sábado contra o Santos na Arena. Jogo que o Grêmio precisa ganhar para se afastar de vez ali, né, da zona de rebaixamento, subir na tabela. E por que eu tô dizendo isso? Porque a gente não vai ter o Gabriel Mack no jogo contra o Santos. O Gabriel Mack tomou o terceiro cartão amarelo, um cartão bobo, não por culpa dele, foi culpa do árbitro, inclusive, aquele cartão que ele tomou contra o Bahia, mas ele tá fora do jogo. E o Luiz Castro deu toda a pinta hoje, a não ser que eu não vi nenhuma notícia sobre isso, tá? A não ser que o Willian esteja sentindo alguma coisa e foi poupado do jogo de hoje, mas para mim ele não foi para o banco por questões técnicas, tá? E o Luiz Castro deve ter testado ali no segundo tempo essa formação com o Bright White, sendo esse cara que vai jogar por trás do Carlos Vinícius ali no jogo de sábado, né? Jogando na função de 10, digamos assim, porque a gente não vai ter o Gabriel Mack nessa partida do fim de semana. E também colocou o Kahneman ao lado do Vieri, porque o Gustavo Martins ainda está se recuperando aí de uma pancada, né, que ele levou além daquele mal-estar que ele teve lá da batida na cabeça no jogo contra o Bahia, né, ali não tem nada, ele tá tudo bem, mas ele tomou uma pancada também, tá com um edema e tá se recuperando. Não sei se ele vai ter condições de jogo. O Luiz Eduardo foi testado no primeiro tempo e o Kahneman entrou para ver se ainda tá dando no couro, né? Porque a última vez que o Kahneman entrou também lá pela Copa do Brasil foi um desastre, né? Sem condições. Então acho que o Luiz Castro quis dar uma testada ali e talvez esse foi o objetivo dele com essas últimas trocas, né? Depois ainda entrou o Wagner Leonardo, mais uma vez o Wagner. Hoje não deu tempo dele comprometer, né? Entrou no lugar do Vieri, que já tinha o cartão, aí o Grêmio estava tomando. O único calor que a gente viu hoje no Rio Grande do Sul foi o calor que o Grêmio tomou no fim do jogo aí do Palestino, né? Infelizmente. E entrou o TT também no lugar do Enamorado. Eu acho que o Enamorado é outro, que se encaixa. Se o que eu falei das tomadas de decisão do Gabriel Mack são reais e servem para ele, pro Enamorado, então você multiplica isso por 10, né? Porque o Enamorado dá o primeiro e o segundo drible corretamente também. Solta a bola, meu querido, que as coisas vão fluir, sabe? Toca, recebe na frente, é um jogador que tem velocidade, mas ele carrega demais a bola e parece que quando chega na hora, então, de definir a jogada, de fazer a escolha certa, ele falta perna, o oxigênio desce todo para as pernas e falta no cérebro aqui na hora de pensar um pouco, né? O nosso time precisa ser um pouco mais inteligente, digamos assim, né? Mas o resumo que fica dessa noite, então, é uma vitória que nos dá a chance agora de, na próxima terça-feira, contra o glorioso City Torque do Uruguai, jogarmos por uma vitória simples para nos classificarmos em primeiro e riscarmos aí, né, 2 datas do nosso calendário na volta da Copa do Mundo. Assim, o Grêmio ganha um tempo mais para se preparar para a volta do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil lá no segundo semestre, né? Domingo a gente encara o Santos. E depois tem, então, na terça-feira essa partida e ainda o último jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro antes da parada da Copa. E aí, então, sem o goleiro Everton, né? Que a CBF já deixou claro hoje que não vai liberar ninguém. Apenas os jogadores que estão disputando a final da Champions League, né? Que foram convocados para a Copa do Mundo, que são o Gabriel Magalhães e o Gabriel Martinelli, lá do Arsenal. Eles é que... E o Marquinhos, do PSG, né? Eles é que poderão se apresentar depois da data estipulada, que é o dia 27. Então, essa vitória de hoje nos dá a chance de se classificar em primeiro na Sul-Americana, mas também continua nos deixando aí com aquela pulguinha atrás da orelha, pensando, será que com a volta do Arthur, do Nardoni, dos jogadores que estão fora, com a parada da Copa do Mundo, com as possíveis saídas que a gente vai ter no nosso elenco, porque o Grêmio precisa vender jogadores, né? Será que nós vamos contratar? Será que o Grêmio vai conseguir contratar ou vai seguir errando nas contratações, né? Porque essa direção agora também, ela contratou menos, mas ela investiu pesado em alguns jogadores que ainda não estão dando a resposta, né? Eu falo mais até do Nardoni do que do Léo Pérez, porque o Léo Pérez acaba sendo um jovem também de 21 anos, acho que vai levar um pouco mais de tempo para se adaptar aí ao futebol brasileiro. Mas outros jogadores que vieram, como o TT, por exemplo, meu amigo, é um dinheirão aí para um custo-benefício
que praticamente não existe, né? Então, será que a gente vai conseguir melhorar isso também para o segundo semestre? Ou será que nós vamos, até o fim do ano, nessa toada, assim, correndo esse risco, né? Flertando com a zona de rebaixamento e tendo que aguentar esses jogos, assim, que são duros de assistir, mas que lá no fundinho, assim, pelo menos nos dá uma esperança de que o Grêmio, dessa vez, e pela coragem que tem o Luiz Castro, porque eu não sei se outro treinador teria culhão para fazer isso, de botar a gurizada para jogar, né, o Grêmio possa ter um vislumbre de futuro aí. Mesmo que isso custe um pouquinho da nossa paciência e nos dê um pouquinho mais, né, de cabelos brancos. Seguimos na torcida. Sábado é contra o Peixe, sem Neymar, né? O Neymar foi convocado para a seleção e a panturrilha já começou a doer. Mas isso é problema do Santos. Nós temos que vencer. Das 4 partidas que nós temos em casa agora, antes da parada, uma já foi. A próxima precisa ser a de sábado contra o Santos. Esse é o canal Somos e Grêmio, a sua sintonia com o Tricolor. Eu sou o Rafa Silveira, deixa aquele like, te inscreve no canal, fortalece a gente por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Dale Grêmio!